Você já pensou salvar uma vida em vida? Será que isso é possível? Pois é possível e você pode fazer a diferença na vida de muita gente, tá? Então vamos pensar nisso a partir de agora. Eu sou Marcos Rodrigues, estou recebendo aqui no blog hoje a presença do professor doutor Axel Koffer, ele que é formado em biologia, mas tem todo o seu doutorado em pesquisa e trabalha aqui em Alagoas, é professor do SESMAC do curso de medicina. A gente conversou há pouco justamente sobre o projeto Doa 10, que é um projeto que está sendo colocado em prática pelo curso de medicina do SESMAC e que também pode contar com a sua ajuda a partir da coleta para a formação de um cadastro de medula óssea que vai servir para todo o Brasil e para o mundo, né? Já que o cadastro também é internacional. Doutor Axel, se a gente puder falar em linhas gerais para quem está nos ouvindo, como é possível salvar uma vida em vida? Porque quando a gente pensa em doação de órgãos, a gente já pensa que a pessoa tem que ter a morte cerebral diagnosticada. E para você doar a medula óssea, você não precisa disso, porque a medula óssea é a parte do osso, que é o tutano do osso, e ela é regenerada sozinha. Quem doa, o corpo depois produz mais Mas produz de novo e a pessoa em 2 semanas já está com ela completa de novo, sem problemas nenhum, depois da doação. Então, é você doar vida em vida, porque você está vivo, você doa um órgão, porque a medula óssea é um órgão, e esse órgão vai ser utilizado por alguém e você vai continuar vivo. Você continua saudável, não existe risco nenhum para a sua saúde, e a pessoa que vai receber uma nova vida, uma nova chance de viver. Quem pode receber essa medula óssea? Que tipo de paciente precisa da medula óssea? Existem mais de 20 doenças diferentes relacionadas ao sangue que podem ser utilizadas para receptor de medula óssea. Então, as leucemias são as mais comuns. Então, leucemias correspondem a 5% mais ou menos dos casos de câncer no Brasil. Só em Alagoas, por exemplo, ano passado foram mais de 110 casos de leucemias. Então, essas pessoas, elas podem ser receptoras de medula óssea. A primeira etapa, quando você é diagnosticado, você tem que fazer um processo de quimioterapia. Só que se a quimioterapia não funcionar, você obrigatoriamente tem que fazer o transplante. Não existe outra alternativa hoje. Você tem que fazer o transplante. E aí, esse transplante pode vir de um parente, só que a chance de você encontrar dentro da família é de 40%. Se você não encontrar dentro da família, você é obrigado a ir ao Banco Nacional e internacionais também. Só que os bancos internacionais, eles não são tão utilizados pelos brasileiros, porque a genética de um alemão não é parecida com a genética nossa, não é igual. Então, a gente precisa que tenham pessoas brasileiras cadastradas para que a compatibilidade aumenta. Você falou há pouco, quando a gente conversava mais sobre esse assunto, que no Nordeste a compatibilidade entre nordestinos ela pode ser muito positiva para as pessoas que vão precisar da medula de um modo geral. Entretanto, o nosso cadastro com nordestinos, ele não está com tantas pessoas com possibilidade de doação. É isso que a campanha, o projeto Doa 10 tenta reverter? Exatamente, porque hoje no Brasil a gente tem no cadastro, no REDOME, no cadastro de doadores de medula óssea... Que é o nacional? Que é o nacional, que quem cuida é o Instituto Nacional do Câncer. A gente tem 4 milhões de pessoas cadastradas, mas a maioria deles é do Sul e Sudeste. Do Sul e São Paulo, principalmente. Rio de Janeiro você tem. Mas não tem a representatividade do nordestino. Então, a genética nordestina, ela é compatível com o próprio nordestino. Então, a minha formação, ela está muito mais parecida com outro nordestino, também nascido aqui, Exato. Do que de um nordestino, ou descendente nordestino, nascido no sul do país, fruto do encontro, de um romance, de um amor de alguém de lá. Então, a gente tem que trabalhar entre a gente. Exatamente. Então, a gente precisa aumentar essa capacidade. E o Banco Nacional, o nosso banco aqui no Brasil, ele é muito bem visto fora do país, porque se um alemão não conseguir encontrar lá, ele tenta procurar aqui no Brasil um doador. Por conta dessa mistura. Exatamente, porque existe muita mistura genética aqui no Brasil. E aí a gente consegue ter uma representatividade mundial. Quando a gente fala em medula, as pessoas pensam que medula é a espinhal, aquela que, quando é afetada, causa paralisia. É dessa medula que a gente está falando? Não, não tem nada a ver com a medula espinhal. A medula espinhal é onde concentram os nervos que fazem os movimentos do corpo. Então, a medula da espinhal tem
um neurônio que faz a gente conseguir se movimentar, faz movimentar os órgãos. A medula óssea é o que está dentro dos ossos longos. Então, por exemplo, o do braço, o fêmur, a bacia, são ossos que têm um líquido dentro, que a gente popularmente conhece como tutano, que o nordestino gosta muito de comer isso Tutano, tá? Presta atenção aí. E aí, essa parte interna dos ossos, ela é o nicho, ou é a moradia das células-tronco. Então, e essas células-tronco, elas produzem todas as células sanguíneas do nosso organismo. O que é preciso fazer para ser um doador? Você tem que estar em um bom estado de saúde, tem que ter entre 18 e 55 anos e nenhuma doença transmissível pelo sangue, como o HIV. O resto não precisa de mais segredos. Isso A gente está anunciando a campanha Doa 10, que vai acontecer nesta quinta-feira, lá no Campus 2 do SESMAC. A gente vai colocar todos os detalhes aí na ficha. Mas, para quem está nos ouvindo, e a gente está falando de doação para um cadastro de medula óssea, você já vai tirar a medula amanhã para quem for doar? Não. Isso pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Calma. Preste atenção. O cadastro, é uma coleta de 5 ml de sangue. Então, são coletados 5 ml de sangue. E tem que estar em jejum para coletar? Não precisa. Pode ir depois de um almoço, tranquilo, que não tem problema. E aí, nesses 5 ml, ali você tem células, e nessas células você tem a informação genética que vai para o banco de dados. É essa informação que vai para lá. Você vai só retirar a medula óssea, você vai só fazer o procedimento de retirada da medula óssea, se você for compatível com alguém. Se em algum momento no Brasil, quando esse dado e esse cadastro for acionado, aparecer alguém que precisa. Exato. E você for compatível com o que ela está precisando. Exatamente. Aí você vai ser convidado. Você pode ainda decidir se você quer ou não quer, porque vai ser explicado como é o procedimento, o médico vai te explicar, você vai passar por exames para ver se você tem condições de saúde, e se você concordar com isso, você vai passar por um procedimento onde essa medula vai ser coletada. Agora, o mais importante, como é que é retirada a medula? Ela causa alguma sequela para quem é o doador? Quando ela vai tirar lá, é como sangue, você fica vendo a medula sair. Como é que funciona isso, doutor? Existem 2 procedimentos hoje no Brasil que são regulamentados e são utilizados. O primeiro procedimento é o mais antigo, que é o eficiente e a maior parte das clínicas fazem, que se chama por punção. A punção é uma agulha, e essa agulha é colocada na bacia, no osso da bacia, do quadril. Por que da bacia? Porque ele tem uma quantidade grande de células-tronco. De tutano, tá? E é onde está lá concentrado. Exatamente. Então, é através de anestesia, a pessoa está anestesiada, né? Aí eu não vou sentir nada. Não sente nada. É feito umas perfurações no osso da bacia para coletar o líquido que tem lá dentro. Existem relatos de um pouco de incômodo nas primeiras horas e tudo, mas o incômodo, o que é um incômodo para quem precisa de uma vida, né? Mas vou continuar andando, vou continuar namorando, jogar bola. Sem problema. Em uma semana você está com a sua vida completamente normal. O corpo saudável se regenera. Exatamente. Você pode ir para frequentar academia, normalmente em uma semana você está totalmente recuperado. E aí, esse é o primeiro procedimento. O outro procedimento é através de aférese, que é como se fosse uma hemodiálise. Então, a pessoa toma um medicamento durante 5 dias antes da doação. E aí, esse medicamento faz com que as células que estão lá na medula óssea, as células do tutano, elas saiam para a corrente sanguínea. E aí fica fácil a coleta. É conectado um equipamento e esse equipamento consegue coletar e o sangue é devolvido. Faz a separação do que é sangue e do que é medula. Exato. E aí você não precisa fazer a punção. Você não faz a perfuração. Mas quem decide isso? É o paciente ou o médico? É uma conversa entre os dois, entre o médico e o paciente. Nem todas as clínicas estão aptas a fazer o procedimento por aférese, porque você precisa de um equipamento para isso. Então nem todas as clínicas estão aptas para fazer isso. Mas é uma conversa entre o médico e o paciente. Aí os dois vão decidir juntos qual é a melhor opção. O mais legal dessa história, o Dr. Axel fez essa campanha Doa 10 com outras 2 colegas de faculdade há alguns anos, na década de 90 ainda, lá no Paraná. E isso ajudou em aumentar em muito o cadastro de pessoas e salvar muitas vidas. Posteriormente, no caso, na família dele, a mãe apareceu com leucemia. Ela não lançou mão do cadastro, resolveu entre família. Mas, com certeza, o trabalho que ele fez no Paraná e que deu muito certo para os paranaenses e a região sul é o que ele quer trazer também para o Nordeste. Se a gente puder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual é o principal recado, doutor Axel?
Compareça, ajude o próximo. É uma ação muito bonita, você ajudar uma pessoa que você não conhece, que você nunca imaginou que você poderia ajudar. Não custa nada, não custa financeiramente nada, então não é uma coisa que você tem que desembolsar, é gratuito, é uma ação gratuita, é uma ação bonita. E você pode doar a sua vida para outra pessoa que está precisando. Então, se você tem interesse, você quer comparecer amanhã no Campus 2 do SESMAC, das 8 da manhã às 4 da tarde, a gente vai estar fazendo a coleta, o Emoal vai estar lá fazendo a coleta para fazer o cadastro. Compareça, levem a família, levem os amigos, para a gente conseguir aumentar o... Chama os amigos da empresa, chama os amigos do futebol, chama os amigos da sua rua. Vamos mudar esse quadro, para a gente ajudar nós mesmos, né? Porque diante da explicação genética que ele fala aqui, só o nordestino vai ter uma genética próxima com outro irmão nordestino. Então, você quer salvar uma vida em vida, você pode fazer isso. Axel, obrigado pela sua presença aqui no blog. Obrigado. Valeu? Vamos fazer isso aí. Eu vou lá, hein? Eu agora estou muito mais esclarecido, eu vou participar dessa campanha, vamos todos juntos, e o blog apoia com certeza essa iniciativa. Até uma próxima oportunidade. Espero vocês.